Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Joel, capítulo 2 e o versículo 1, amém? Joel, capítulo 2 e o versículo 1, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, vou deixar um louvor para os meus irmãos, amém? Que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através do louvor também, amém? Joel, capítulo 2 e o versículo 1, amém? Que diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já, está perto. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, que Deus está falando para mim, para você, é que você venha cantar, meus irmãos, que você venha soltar a nossa voz, meus irmãos, que você não venha ter medo, meus irmãos, de abrir a boca para adorar esse Deus maravilhoso, meus irmãos, porque você tem que abrir a boca, meus irmãos, cantar em voz alta, meus irmãos, que você não venha ter vergonha, meus irmãos, de adorar esse Deus maravilhoso, porque muitas das vezes a gente fica com vergonha, fica tímido de ser usado por Deus, mas que você nessa tarde, meus irmãos, não venha ter vergonha de ser usado por Deus, não venha ter, né, não venha ficar com timidez, meus irmãos. Que você tire toda a timidez, que você abra a boca, meus irmãos, e adore esse Deus maravilhoso, que você clame esse Deus maravilhoso, meus irmãos. Que você se deixe ser usado por Ele, meus irmãos, porque Deus está voltando, meus irmãos. E quando vocês estão no mundo, a gente não tem vergonha de, né, de cantar alto, de fazer, né, barulho, né? Mas quando a gente aceita Jesus, quem está na presença de Deus, a gente tem vergonha de ser usado, a gente fica com timidez. Mas que você não venha ter timidez, meus irmãos. Que você se deixe ser usado por Deus, meus irmãos. Que você abra a boca, meus irmãos, em voz alta. Adore esse Deus maravilhoso. Cante para esse Deus maravilhoso. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E você tem que adorar Ele quanto a gente pode, meus irmãos. Porque Deus está às portas já, meus irmãos. Não é tempo mais de você brincar. A gente tem que adorar esse Deus quanto a gente pode adorar, meus irmãos. Né? Soltar a nossa voz, meus irmãos. Se deixar ser usado por Deus, meus irmãos. Porque muitas das vezes você se prende, né? Não quer deixar o Espírito Santo nos usar. A gente fica com vergonha. Mas que você não venha ter vergonha, meus irmãos. Que você se deixe ser usado por Deus, meus irmãos. Que você abra a nossa boca. Que você faça o que Deus manda, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente se acovarda de fazer o que Deus quer que a gente faça. Mas que você não se acovarde, meus irmãos. Porque os covardes que voltem, meus irmãos. Deus só conta com os corajosos, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Que você abra a boca em alta voz. Cante para esse Deus maravilhoso. Adore, meus irmãos. A gente tem que adorar enquanto a gente pode, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E quem tiver fôlego de vida, que adore, meus irmãos. Que você abra a boca, meus irmãos. Cante e adore em voz alta, meus irmãos. Porque só Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Isso até aqui, meus irmãos. Agora eu vou deixar um pedacinho de um louvor para meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor. Amém? Vamos lá, meus irmãos? Deixa meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade, oh glória. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Oh, glória. Amém, meus irmãos. Oh, aleluia. Que você, meus irmãos, deixe o Espírito Santo nos levar, meus irmãos. Que eu e você deixe o Espírito Santo nos conduzir, meus irmãos.
Porque para onde Deus nos levar, a gente tem que ir, meus irmãos. Que você venha tirar todo o medo, meus irmãos. Porque o medo não pertence a Deus, meus irmãos. Que nessa tarde você deixe o Espírito Santo nos conduzir, nos levar, meus irmãos. Para que você venha viver coisas novas da parte de Deus. Para que você venha viver novidade da parte de Deus, meus irmãos. Porque para mim e você viver novidade, coisas novas da parte de Deus, meus irmãos, a gente tem que se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. A gente tem que deixar o Espírito Santo nos conduzir, meus irmãos. E tirar todo o medo, meus irmãos. Porque o medo não vem de Deus, meus irmãos. E Deus, ele é fiel, meus irmãos, na tua vida. Porque Deus, ele viu também que você foi fiel um pouco, meus irmãos. Por isso Deus vai colocar você no muito, meus irmãos. Porque Deus, ele é fiel, meus irmãos. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, meus irmãos. Ele viu que você foi fiel um pouco, meus irmãos. E por isso que no muito ele vai colocar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele é justo. E que você, meus irmãos, nessa tarde, deixe o Espírito Santo nos levar, meus irmãos. Deixe o Espírito Santo nos conduzir, meus irmãos. Para que você venha viver o novo da parte de Deus, meus irmãos. Para que você venha, né, ser guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Para que você venha viver o novo da parte de Deus, meus irmãos. Mas parece que você tem que tirar todo o medo, meus irmãos. Porque o medo não vem de Deus, meus irmãos. Para que você venha viver o novo da parte de Deus. Para que você venha viver as promessas de Deus na nossa vida, meus irmãos. Tem que perder todo o medo, meus irmãos. A gente tem que se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. A gente tem que deixar o Espírito Santo nos conduzir, meus irmãos. Porque para onde ele nos levar, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque a vontade dele que permanece na tua vida. Amém, meus irmãos? Foi só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana teria dessa palavra. E se Deus está se louvou também, que eu creio que Deus falou com meus irmãos também, através da palavra, através de louvor. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham uma ótima tarde.